Amados irmãos e irmãs, nesse dia da Epifania, nós meditamos nas palavras dos magos que diziam: vimos a sua estrela no Oriente e viemos com presentes adorar o Senhor. Vamos refletir hoje um pouquinho, algumas ideias acerca dos presentes. Os magos não somente quiseram ir lá conferir aquela profecia, não somente quiseram seguir uma estrela diferente, mas eles quiseram presentear o menino que tinha acabado de nascer. Quando a gente fala de presente, aquilo que faz com que a gente dê importância para um presente, todos os aspectos, claro, ligados à pessoa que nos dá o presente, mas nós consideramos bastante três coisas. Em primeiro lugar, o valor, que, traduzido de forma financeira, nós chamamos de preço do presente. Em segundo lugar, nós valorizamos o trabalho inerente àquele presente. O Padre vai explicar melhor. E nós valorizamos também o significado do presente. Vocês podem pensar, é sempre assim. O valor, é evidente, é algo importante. Não significa que um presente é tanto melhor quanto mais caro ele custa. Mas nós sabemos muito bem que, com proporção das condições da pessoa que está dando o presente, nós entendemos que aquele valor representa um sacrifício, um tirar algo de si, que nós entendemos, e entendemos muito bem, que é motivado pelo amor, pelo carinho que aquela pessoa tem para com a pessoa que é presenteada. Às vezes, a pessoa tira de si algo que talvez lhe faria falta, ou que pelo menos poderia ser empregado em proveito próprio, e mesmo assim ela abre mão para dar um presente. Em segundo lugar, o presente também é valorizado pelo trabalho que ele dá. A gente sabe que para presentear alguém, a gente precisa pelo menos de um mínimo esforço de escolher, às vezes de sair de casa para comprar, às vezes de embrulhar, às vezes de entregar. Dependendo da coisa, dá até mais trabalho, porque é difícil de achar ou de entregar. E é evidente que todos nós sabemos valorizar isso. Da mesma maneira, o significado. Os presentes significativos são aqueles que nós mais valorizamos, que marcam mais, que indicam um carinho, um amor especial da pessoa que está presenteando pela pessoa presenteada. É por isso que é tão em voga hoje os presentes personalizados, com nomes, etc. Ou seja, a pessoa teve aquele trabalho de fazer com que aquilo fosse único, diferente e especial. Quando nós olhamos para os presentes que os magos deram a Cristo, nós percebemos que isso tudo está lá em grande tamanho. Os presentes dos magos foram presentes caros: ouro, incenso e mirra. Presentes de grande valor. Talvez os presentes que fizeram com que a Sagrada Família se sustentasse por um tempo naquela terra que não era a terra deles.
olha que interessante. Quando os magos chegam a Belém, pelo cálculo da matança dos inocentes, nós os mais significativos de todos os presentes. Tem 2000 anos que os santos padres, que os santos e que os padres que não são santos também, falam acerca do significado desses presentes. De como o ouro representa o amor, a caridade, aquilo que existe em nós de mais valioso. De como o incenso representa a oração, aquilo que nós conseguimos fazer chegar até o céu, até Deus, assim como a fumaça que sobe do incenso. E como a mirra representa o sacrifício, o sofrimento. Interessante que na leitura de Isaías, do Antigo Testamento, só fala de 2 presentes, do ouro e do incenso. Porque é somente no Novo Testamento que a gente é capaz de entender que o Messias também sofre. O Messias também sofre. Então, vem junto a mirra. E esses 3 presentes tão significativos são os presentes que nós mesmos somos convidados a dar ao menino Jesus. No fundo, a festa da Epifania é para nos recordar que nós também precisamos, no caminho da nossa existência, presentear o menino Jesus. Que nós vimos a estrela do Oriente, que é o nascimento de Cristo no Natal, e nós não podemos ficar parados na comodidade da nossa casa, mas nós precisamos ir até onde está o menino com presentes, e não de mãos vazias. E os presentes que nós vamos oferecer são os mesmos presentes dos magos. É o ouro da nossa caridade, o incenso da nossa oração, a mirra dos nossos sofrimentos. E da mesma maneira, esses presentes terão tanto mais valor diante de Deus, quanto mais eles forem custosos para nós. Quanto mais caro for o preço que a gente precisar pagar por eles. Porque às vezes, amados irmãos, custa. Às vezes amar custa. Às vezes rezar custa. Sofrer não é às vezes, sempre custa. Mas quanto maior é o preço que nós pagamos, mais alegra o coração de Jesus. Quanto maior é o preço que nós pagamos para amar os nossos irmãos que custam caro, mais o coração de Jesus se alegra. Quanto maior é o preço que nós precisamos pagar para rezar, e existe aquele ditado, tempo é dinheiro. Às vezes, custa dinheiro porque custa tempo parar para rezar. E às vezes, muitas vezes, como nós somos mesquinhos com o tempo. Às vezes nós somos mais mesquinhos com o tempo do que com o dinheiro de verdade. A gente não é capaz de doar um pouquinho desse valor para Deus. E como custa, amados irmãos, oferecer a Cristo os sofrimentos. Os sofrimentos que nós mesmos escolhemos para dar-lhe de presente, como que fazendo uma surpresa para o Senhor. Mas os sofrimentos também que nossas circunstâncias apresentam diante de nós. Uma coisa interessante, 2 coisas.
Nos Atos dos Apóstolos, está escrito que é maior alegria dar do que receber. Quando nós amamos alguém, quanto mais nós amamos alguém, mais felizes nós ficamos com o ato de presentear. Isso é uma coisa interessante. Quando a gente realmente se importa, a gente fica mais feliz de dar um presente do que de receber um presente. E quanto mais esse presente tem valor, mais felizes nós ficamos. E nós podemos imaginar a grandíssima alegria daqueles magos. E nós percebemos a falta do nosso amor a Deus na medida em que tanto nos dificulta, tanto é difícil para nós perceber e sentir a alegria dos presentes que nós damos a Deus. Porque nós oferecemos o nosso amor chorando, nós oferecemos a nossa oração chorando, nós oferecemos o nosso sacrifício chorando e reclamando. Porque esse presente que nós damos não é para alguém que nós amamos como deveríamos amar. E é por isso que é tão difícil, e é por isso que muitas vezes a gente dá um perdido em Deus. E finge que Ele não está lá na expectativa de receber algo de nós. Quanto mais nós amarmos a Deus, mais felicidade nos trará oferecer cada coisa ao Senhor. E por fim, para a gente terminar, quem é pai e mãe sabe muito bem, sobretudo na escola, quando chega na época do Dia dos Pais, né, tem muita gente da escola aí, sabe como é que é. Quando chega no Dia dos Pais, as escolas preparam a festinha de Dia dos Pais. Aí manda avisar para os pais e manda o valor do presente que os pais têm que dar, as crianças têm que dar para os pais. Não é assim? Aí os pais vão lá e pagam o presente. Se a escola não falasse, as crianças nem iam saber que ia ser Dia dos Pais. Se os pais não pagassem, não ganhava presente. Olha como o coração de Deus é coração de pai. Quando nós damos um presente para alguém aqui na terra, nós tiramos algo nosso, nós tiramos um pouco do nosso dinheiro, nós tiramos um pouco do nosso tempo para dar o presente. Com Deus não, com Deus é igual ao Dia dos Pais das crianças da escola. O amor que nós damos a Deus, foi Ele que infundiu em nós. O tempo que nós oferecemos a Deus, foi Ele que deu para nós. Até os sacrifícios, até os sofrimentos que nós damos a Deus, é devolução. É devolução. Para nós é tudo gratuito. Nós que recebemos o presente que nós damos. Olha como Deus facilita a nossa vida. Só que às vezes, assim como as crianças, por falta de capacidade, porque são muito novinhos, estão ali desbaratados e perdidos nas homenagens para os pais. Assim também nós não percebemos a grandeza do ato do amor de Deus, de entregar em nossas mãos o presente que basta que a gente devolva. E que mesmo sendo algo que custou para ele, ele se alegra. Ele fica feliz, como se a criança tivesse tirado de si mesma. O coração do menino Jesus se alegra como se nós tivéssemos o mérito de dar algo para ele, sendo que é tudo Ele que realiza em nós. Mas pai é assim. Pai de criança é assim. E é como criança que Deus nos olha, pedindo que a gente ofereça tudo a Ele. Todos os dias da nossa existência é dia da Epifania. Todos os dias da nossa existência nós temos oportunidades
de oferecer os dons que o próprio Pai coloca nas nossas mãos. Infelizmente, algumas vezes, a gente prefere ficar do lado de Herodes. Mas assim como os magos, depois que adoraram, entregaram os presentes, voltaram por outro caminho, que a partir de hoje nós saibamos também conduzir a nossa vida por outro caminho. Um caminho em que a gente está sempre alegrando o coração de Jesus. Porque alegrar o coração de Jesus, amados irmãos, é a maneira mais eficaz de alegrar o nosso próprio coração. Vamos pedir à Virgem Maria. Quando os magos entregaram os presentes, evidentemente, eles não deram um balde de ouro na mão do menino Jesus, eles deram na mão de Maria. Que a Virgem Maria receba cada presente que nós daremos para o seu Filho. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.